Irmãos, amém. Graças a Deus. Aproveitando que nós estamos em culto de Santa Ceia, eu quero lembrar um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, 23. Imagina. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios, então, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos ao Teu Santo Espírito que possa ministrar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está lembrando, né, assim como Jesus mesmo falou, façam isso em memória de mim, ou seja, façam isso se lembrando daquilo que eu fiz, e Paulo está justamente falando isso aos irmãos de Corinto, falando que a mesma coisa que ele recebeu, ele também entrega. É interessante isso daí. Por quê? A gente sabe que Paulo, ele não viveu com Jesus. Ele não teve o privilégio que os 12 apóstolos tiveram de poderem caminhar junto com Cristo, né? Paulo, apesar de ter recebido também o título de apóstolo, ele recebeu por conta daquela situação em que Cristo vai e chama Paulo, quando Paulo vê a glória de Deus, quando ele caiu. Está lá no livro de Atos, no capítulo 9. Se você ler lá depois Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1 até mais ou menos o versículo 19, né, bastante texto para ler ali, mas é bem interessante, porque vai falar sobre Paulo, né, que ainda era chamado por Saulo, e vai dizer que ele era um perseguidor da igreja, mas que em dado momento da sua vida, ele estava em um caminho, quando a glória do Senhor brilhou sobre a vida de Paulo. Então Paulo, ele cai e pergunta: quem és tu, Senhor? E então Cristo responde para Paulo: eu sou Cristo, eu sou Jesus, a quem você persegue, a quem você persegue, né? Então a gente sabe que depois disso a vida de Paulo mudou, a vida de Paulo foi transformada através de uma experiência que ele teve com Cristo, porque ele creu que aquele de fato era o Senhor, que Cristo de fato era o Senhor. O que nós vamos aprender? Bom, nós vamos aprender algumas coisas hoje, e uma delas é, a gente pegando o texto de Paulo, no versículo 23, a primeira parte do texto, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei.
olha que coisa interessante. Eu disse assim que Paulo não teve o privilégio de caminhar com Cristo, certo? Aí talvez você esteja pensando assim, tá, e daí? Eu também não, né? Quantos já pensaram assim, como eu queria ter vivido naquela época para poder ter tido o privilégio que alguns tiveram de ter caminhado com ele? Já? Com certeza, né? E aí eu fico pensando o seguinte, teria sido bom? Com certeza teria sido bom. Mas eu penso também outra coisa. Muitos tiveram esse privilégio, mas nem todos aproveitaram. Muitos viram Cristo face a face, mas nem todos creram. Nem todos creram. Muitos viram os seus feitos, ouviram as suas mensagens, seguiram os seus caminhos, ou seja, para onde ele ia atrás, mas nem todos receberam. Aqui Paulo já nos ensina na primeira frase, ele já nos ensina algo, que mesmo sem ter conhecido Cristo pessoalmente, mesmo sem ter caminhado com Cristo, ele recebeu. Ele recebeu e por isso ele também pode dar. Ele recebeu e por isso ele também pode dar. E sabe onde está a diferença? A diferença está em que ele creu. Ele acreditou. E aí eu não tenho como não lembrar de Cristo falando para Tomé, o quê? Quando Tomé fala para os seus amigos, para os seus irmãos, quando os apóstolos estão dizendo, Cristo ressuscitou, ele apareceu para nós, e então Tomé vai dizer o quê? Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo, eu quero pôr o dedo nas feridas. Eu quero ver as suas mãos e eu quero sentir aqui a sua lateral, porque Cristo foi transpassado aqui por uma lança. Eu quero ver e eu quero tocar, eu quero sentir. Se eu fizer isso, eu vou acreditar. E então, quando Cristo aparece para Tomé e diz, Tomé, vem cá. Você quer ver? Você quer tocar? Vem cá ver, vem cá tocar. E aí então ele reconhece, é o Senhor. E Cristo olha para Tomé e fala assim, então você precisou ver para que você pudesse crer. Muito melhor. O que é que Jesus falou para ele? Muito melhor é aqueles que não viram e creram. Então Paulo, sem intenção clara, mas através do Espírito Santo que nos revela a palavra, Paulo aqui ele já nos dá uma grande dica. Porque eu criei, porque eu acreditei, eu recebi. Porque eu acreditei, eu recebi. Amém? Amém. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Se a gente pegar logo do início do capítulo 11 de João, a gente vai ver aí, versículo 1, vamos ler o versículo 1, diz assim. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente.
aquele que o Senhor ama está doente. Para aqui, vamos avançar um pouquinho. Versículo 40. Versículo 40. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Amém? Bom, a história a gente conhece, certo? Lázaro, o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Lázaro morreu, certo? E depois, Jesus ressuscitou Lázaro. Essa é a história resumida. Lázaro morreu e Cristo ressuscitou Lázaro. E todos nós sabemos essa famosa frase aqui de Cristo para Marta, quando ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Todos nós conhecemos essa frase, né? Ela ficou muito famosa. Quando Jesus fala para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Bom, temos algumas coisas aqui para a gente considerar. Primeiro, Jesus está dizendo para Marta que se ela crer, Lázaro vai ressuscitar? Não. Não. Não é isso que Jesus está falando para Marta. Apesar de muitas pessoas entenderem dessa forma, de que ele está dizendo: se você crer, você vai ver Lázaro ressuscitar. Mas não é isso que Jesus está falando para Marta. E sabe por que eu digo isso para vocês? Bom, porque se a gente voltar, capítulo 11 ali, versículo 4, diz assim: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Jesus aqui, ele já diz algo para quem veio trazer a notícia para ele. Então, Lázaro está doente. Por Lázaro estar muito doente, Marta e Maria tomam uma decisão. Vão avisar que Jesus está doente. Ok? Vão lá avisar que Jesus está doente. Que Lázaro está doente. Vão avisar Jesus que Lázaro está doente. Por quê? Porque Jesus era muito amigo deles. Jesus se hospedava na casa deles. Então era muito comum, quando Jesus ia até a cidade de Betânia, todas as vezes que Jesus ia para a cidade de Betânia, era comum Jesus se hospedar na casa deles, na casa desses 3 irmãos. Então eles tinham bastante intimidade, eles tinham bastante amizade, e o próprio texto aqui confirma também. Então, vai lá avisar Jesus, porque Jesus vai querer saber. Além do que, é lógico, as duas também queriam o quê? Que Jesus fizesse alguma coisa. Elas queriam que Jesus curasse Lázaro. Então vai lá avisar ele, porque se ele ficar sabendo que Lázaro está doente, ele vem para cá e cura Lázaro. Certo? Sabe por quê? Porque assim, a gente crê em Deus, certo? A gente crê em Deus, certo? A gente crê que Deus é um Deus de milagres, certo? E a gente também crê, não fala amém agora não, tá? A gente também crê que Deus vai fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque a gente sabe o jeito que Deus precisa agir naquilo que a gente está precisando. Não é? Elas pensaram: ele está doente, vamos avisar ele, ele vem correndo, cura Lázaro e está tudo certo. Por quê? Porque ele é Deus e ele pode, porque ele é o nosso amigo, então ele deve, e porque como um bom, não vou dizer cristão, né? Mas como um bom Cristo, é obrigação dele. Não é? Não é assim que muitos pensam? Não é assim que muitos chegam até as igrejas e até os cristãos, muitas vezes? Eu estou te procurando porque você é crente, porque você vai na igreja. E aí isso aí tem que acontecer. Alguém já te procurou mais ou menos assim? Você sendo crente?
dizendo para você o que precisa acontecer? E aí, muitas vezes eu fico pensando, rapaz, eu estou na igreja, eu tenho 37 anos, né? E eu estou na igreja há 37 anos. E eu entendi que as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Eu já respondi isso para muitas pessoas. Falei, toda a minha vivência na igreja, eu entendi que as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Ah, mas está escrito assim, assim, assado. Bom, também está escrito que de Deus é o agir, o efetuar, o querer. Então, Cristo recebe a notícia, certo? Cristo recebe a notícia. Olha, Lázaro, seu amigo, ele está doente. O que quem entregou a mensagem esperava? Esperava que Cristo ia voltar. Não, vou voltar junto com vocês. Não era isso que eles esperavam? Porque Cristo tem que atender rápido, né? Não é porque eles querem, é porque é urgente. Não é? É urgente, tem que atender rápido, porque é urgente. Mas Cristo vira e fala assim, essa doença não é para a morte. Essa doença não é para a morte. E aí eu fico pensando assim, talvez, olha, existem várias coisas que eles podem ter pensado, né? Eles poderiam ter pensado assim, ufa, tranquilo então. Se Jesus falou, está falado, vamos embora tranquilo? Não poderiam? Ou eles poderiam ter pensado, acho que Cristo está fazendo pouco caso. Porque ele não voltou junto com a gente. Enfim, existem várias possibilidades, né? Existem várias coisas que a gente pode pensar que eles pensaram, aqueles que levaram a notícia. E não só aqueles que levaram, mas também aqueles que estavam com Cristo. Porque quando Cristo recebe a notícia, e não era só Jesus que era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria, os discípulos também eram. Porque quando Cristo decide, depois de 2 dias, Jesus vira para os discípulos e fala assim, versículo 11, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Nosso amigo. Então, era amigo dos discípulos também. Então eu fico imaginando, quando foram avisar Cristo que Lázaro estava muito doente, não foi só Cristo que recebeu essa notícia difícil, triste. Os discípulos também. Porque eles também eram amigos de Lázaro. Então eu fico imaginando eles, eu já fico imaginando alguns discípulos que não estavam tão perto de Jesus, falando assim, ele vai querer, vamos lá, né? Vamos voltar lá, vamos junto lá, né? Bom, mas o fato é que Jesus falou, essa doença não é para a morte. Aí eu fico imaginando quem trouxe a notícia voltando. Porque do jeito que eles vieram, eles voltaram. E chegaram para Marta e para Maria, o que eles falaram para Marta e para Maria? Falaram aquilo que Cristo falou, certo? Ô Marta, ô Maria, Jesus falou que essa doença não é para morte. Então, elas já puderam começar imaginando, então ele não vai morrer. Certo? E aí Lázaro morre. O que aconteceu na cabeça delas? Ou Jesus mentiu, ou ele se enganou, ou como Marta vai dizer para Jesus, o que ela disse para Jesus quando Jesus chegou? Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, eu acredito que você disse que não era para a morte, mas você tinha que ter chego antes dele morrer. Agora não tem mais o que fazer. Porque, como eu disse agora há pouco, nós não, tá? Mas algumas pessoas têm a necessidade e já explica para Jesus, para Deus, o que precisa fazer. Meu irmão podia ser curado se ele não tivesse morrido. Agora, como ele morreu, não tem mais
o que fazer. Porque eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus. Mas é um Deus que faz até onde eu entendo que dá para fazer. Porque eu limito Deus. Ela não limitou Deus? Ela não limitou Jesus? Ela limitou Jesus. Agora, por que eu disse que quando Cristo fala para ela, se creres, verás a glória de Deus? Não era para que Lázaro fosse ressuscitado. É para que ela entendesse. É para que ela entendesse que quando ela ouve uma palavra de Deus, ela precisa crer. Quando ele recebeu a notícia de Lázaro, ele lançou uma palavra. E quem trouxe a notícia ouviu o que Cristo falou. Essa doença não é para a morte. Era a palavra de Deus, era a palavra de Cristo. Certo? E quando elas ouviram, o que elas deveriam ter feito? Acreditado. Independente da situação. Porque quem foi que falou? Foi Cristo que falou. Foi Cristo que falou. Se creres, verás a glória de Deus. Versículo 40. Então, tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Amém? Ou seja, Jesus ele fez essa oração em voz alta, e ele está explicando aqui para o Pai, que ele fez essa oração em voz alta, por quê? Para que as pessoas que estavam ali crescem naquilo que estava acontecendo. Crescem naquilo que estava acontecendo, entendessem aquilo que estava acontecendo. Mas ele simplesmente poderia ter mandado tirar a pedra e falado: sai, Lázaro. Ele poderia. Agora, o fato dele fazer essa oração nos mostra duas coisas. A primeira é que ele próprio já disse, que ele falou para que as pessoas entendessem que Cristo crê no Pai, certo? E o fato dele crer no Pai faz com que ele e as outras pessoas possam ver a glória de Deus. Na verdade, o que ele disse para Marta, quando ele disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Aí, em outras palavras, ele está dizendo assim: vou te mostrar. Eu vou te mostrar, tá? Eu estou te falando, agora eu vou te dar o exemplo. Porque eu creio, por isso eu vejo. Entenderam? É isso que Jesus está falando. Não é pelo fato dele ser filho de Deus que ele tem o privilégio, vamos dizer assim, de ressuscitar o morto, de ressuscitar Lázaro. O que ele está mostrando para Marta e consequentemente para as outras pessoas que estavam ali é: deixa eu te mostrar, para você entender. Se você crê como eu creio, você vai ver o que eu vejo. Você vai ver o que eu vejo. Lázaro ressuscitou por quê? Porque Cristo acreditava. Porque Cristo cria que aquilo iria acontecer. Ele creu. E por isso a glória de Deus foi manifestada. Por isso, quando ele diz lá, essa doença, deixa eu achar aqui. Só porque eu falei, eu não acho mais, né? Aqui, versículo 4, né? Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, para manifestar a glória de Deus, pela fé do próprio Cristo, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, essa doença é justamente para mostrar
a glória de Deus através da fé que eu tenho. Através da fé que eu tenho. Ou seja, Cristo ele está dizendo assim como ele falou para os discípulos mais para frente, ele diz isso de novo. Essas obras que vocês viram eu fazendo, vocês também farão. Vocês também farão. Se crerem. Se crerem. Isso tem uma ligação até com o texto que a gente leu no início, na abertura. Porque Deus... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E aí quando Cristo ora ao Pai, ele diz, Pai, o que eu faço para te glorificar, e o Senhor sabe disso. E o Senhor sabe disso. Aí, meus irmãos, é só profetizar que acontece, né? Lázaro, sai. E eu fico tentando imaginar a cena. Lázaro saindo. Eu não sei quantas pessoas tinham ali, mas eu imagino muitas pessoas. Porque a Bíblia diz que muitos judeus foram visitar Marta e Maria por conta da morte de Lázaro. E as visitas não eram assim, igual é hoje, né? Vai lá meia hora no velório, né? Ou visitinha rápida ali em casa. Muitas vezes eles vinham de longe, eram vilas pequenas, então eles ficavam o tempo ali. Então tinha muita gente ali. E eu fico imaginando, vamos colocar aqui que nesse momento tinha umas 50, 100 pessoas, tá? Chutando baixo. Vamos colocar que tinha umas 50, 100 pessoas, tinha mais. Porque os discípulos foram juntos, aí veio os curiosos, aí tinha um povo que estava ali com Marta e Maria, tinha mais, tá? Mas vamos colocar aqui 100 pessoas, é bastante gente aglomerada, né? Ainda mais hoje, né? 100 pessoas ali. E eu fico imaginando, essas 100 pessoas falando assim, rapaz, ressuscita. E aí Lázaro sai dali de dentro. E eu fico imaginando, quantos desses 100 não saíram correndo? Muitos que estavam falando, ressuscita. A hora que viu ele ressuscitado, saíram correndo. Não é? Porque muitas vezes... Oi? 4 dias da morte de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado com 4 dias depois de morto. E aliás, isso foi uma coisa que Marta falou para Cristo, né? Quando Jesus fala para ela, se creres, verás a glória de Deus, e manda remover a pedra, Marta diz assim, mas olha, já faz 4 dias, a situação está crítica ali dentro, está feio? Está feio, tem certeza que você vai fazer isso? É o limitar Deus, né? É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Muitas vezes nós limitamos Deus. Uma cura era possível, já ressuscitar o morto. Você percebe como muitas vezes nós focamos na situação? Nós focamos a situação? Marta estava focada na situação. A situação era crítica. Para ela, daria para resolver se tivesse acontecido do jeito que ela tinha planejado. Como as coisas não aconteceram do jeito dela, ela já não acreditava mais que pudesse acontecer. Quantas vezes Deus nos ensina desse jeito? Né? Eu fico imaginando, Deus poderia até resolver do jeito que a gente imagina, se a gente não colocasse Deus nesse quadradinho. Porque muitas vezes Ele precisa provar que é Ele. E é do jeito dele. Porque muitas vezes quando as coisas acontecem exatamente como a gente imagina, a gente tira o crédito de Deus. É quando a gente pensa assim, sabe? Eu tinha certeza que ia acontecer desse jeito.
a gente já tirou o crédito de Deus da situação. Então Deus faz diferente, que é para mostrar, ó, não é do jeito que você acha, não é do jeito que você pensa, é do meu jeito. E se você crê ainda, se você crê, amém? Voltando para Coríntios, 1 Coríntios 11, 23, deixa eu achar aqui, versículo 24, não, finalzinho do 23, na noite em que foi traído, pegou o pão, certo? Deixa eu pegar o pão aqui, pegou o pão, ele pegou o pão, o partiu, não vou partir esse pão aqui, mas ele o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim, amém? Uma coisa que nós precisamos entender com relação ao pão, o corpo de Cristo, e já já vocês vão entender a relação de uma coisa com a outra, tá? Ele fala assim, esse é meu corpo que é dado por vós. O pão representa o meu corpo que é dado por vós. O corpo de Cristo, como ele vai falar em outros textos também, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que te dá a vida, em outras palavras. Eu sou o alimento que te dá a vida. Você quer viver? Você quer viver? Eternamente? Você precisa comer do pão da vida. Você precisa se alimentar do alimento que gera a vida, que é Cristo. Que é Cristo. Amém? Nós precisamos crer nisso. A Santa Ceia não é só um ritual. Não é só um ritual que nós fazemos uma vez por mês para ser bonito, para dizer que a gente fez. Nós fazemos porque nós cremos naquilo que Cristo falou. Por isso Paulo diz assim, eu recebi o que também vos entrego. Ele está falando da Santa Ceia, mas não como forma de ritual. Ele está dizendo assim, a minha vida foi transformada. E é isso que eu ofereço, a transformação da sua vida. E a Santa Ceia é o símbolo dessa transformação. Por quê? Porque o pão simboliza Cristo. E você precisa se alimentar de Cristo, porque Ele é o pão da vida. Você precisa se fortalecer, você precisa se capacitar, você precisa estar forte. Você precisa ter o conhecimento para que você possa acreditar. E, conforme a gente diz aqui, versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice. Pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Até que ele venha. Aqui, então, nós temos, primeiro, o pão, que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que como ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Ou seja, quem se alimenta de Cristo tem vida. Amém? O sangue que simboliza, o cálice que simboliza o sangue de Cristo. Aquele que tem o sangue de Cristo em sua vida, tem seus pecados perdoados, tem sua vida purificada. A própria palavra diz que o sangue de Cristo, ele tem poder, ele dá poder, ou seja, estamos revestidos, cobertos. Deixa o diabo te ver com o sangue de Cristo para ele ver. Sabe o que ele faz? Faz nada, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer nada, porque você está coberto. Porque você está coberto pelo sangue de Cristo. E ele não pode mexer. Ele não pode mexer. Porque ele não pode tocar naquilo que é sagrado. E o sangue de Cristo é sagrado. Então ele não pode tocar. Amém? E aí, para finalizar o texto,
temos duas coisas aqui importantes, que é o quê? Versículo 26. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Anunciar a morte do Senhor não significa dizer, todas as vezes que nós vamos tomar a Santa Ceia, então quer dizer que a gente anuncia que Cristo morreu? Bom, a verdade é o que Paulo está querendo dizer é assim, quando vocês anunciam a morte do Senhor, significa assim, vocês estão anunciando o Evangelho, porque a morte de Cristo pode ser derrota para quem matou ele. Pode ser considerado uma derrota de Cristo para quem matou ele. Mas para nós que cremos que a morte de Cristo foi para a nossa salvação, e que ele não está morto, ele ressuscitou, anunciar a morte significa anunciar a salvação, que veio através do sacrifício. Então não é anunciar algo ruim, pelo contrário, é anunciar algo poderoso. Todas as vezes, então, que vocês fizerem isso, comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a salvação que veio através do sacrifício de Cristo. Vocês estão se fortalecendo com o pão, que é o corpo de Cristo, que te dá força, que alimenta o teu espírito, que te fortalece. Você está tendo seus pecados perdoados, você está sendo limpo, está sendo revestido pelo sangue de Cristo, e você está anunciando, mais uma vez, a salvação que vem através de Cristo, que vem através dele. Amém? Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. O fato de 12 terem andado com ele, 12 apóstolos terem andado com ele, não fez deles homens poderosos, nem fez deles homens salvos, porque um se perdeu, não é? Porque um se perdeu. E tantos outros, como eu já falei, viram Jesus, presenciaram Jesus, participaram de coisas que Jesus fez, e nem por isso foram salvos, nem por isso receberam a Cristo. Então não é o fato de comermos um pão e de tomarmos um suco de uva, é o fato de crermos. É crer. Porque assim como alguns viram, estiveram com ele, participaram com ele, e mesmo assim não foram salvos, porque não creram, outros, como Paulo, que não viu, que não andou, que não caminhou, mas creu, recebeu. Nós não vivemos há 2000 anos atrás, a gente não teve o privilégio de ver Cristo face a face, como homem, não tivemos o privilégio de caminhar com ele, não tivemos o privilégio de ver os milagres dele pessoalmente, mas se nós cremos, nós vivemos com ele, nós caminhamos com ele, e nós vemos a glória dele através das coisas que ele faz hoje. Quem nunca vivenciou algo de Cristo em sua vida? Não é? Eu acredito que se eu perguntar, todo mundo aqui vai levantar a mão, que já viu algo que Cristo fez, ou na sua própria vida, ou na vida de alguém próximo. Creia. Creia, porque essa é a diferença. É crer. Não é ver, porque como Cristo falou para Tomé, Tomé, você está acreditando porque você viu? Não é isso, Tomé. Não é isso, Tomé. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Amém? Fica de pé.